Olá, tudo bem com você? Que alegria estar aqui mais uma vez para estudarmos a lição da escola sabatina. Nessa semana, o título geral da lição é Cristo no Crisol. O objetivo é então analisarmos os sofrimentos de Jesus e entendermos que a nossa semelhança, Jesus passou por todas as lutas e batalhas que nós também enfrentamos nessa terra. E segunda-feira, o título é Desprezado e Rejeitado. Portanto, a lição de segunda vai nos apresentar um Jesus que tem a sua mensagem e a sua pessoa rejeitada e desprezada pelos líderes religiosos e também pelas pessoas que viveram em seus dias. Nós temos três textos bem interessantes aqui: Mateus 12, do 22 ao 24, Lucas 4, do 21 ao 30 e João 8, versos 58 e 59. No primeiro texto de Mateus 12, do 22 ao 24, Jesus expulsa o demônio de uma pessoa. Como resultado, os líderes religiosos, para colocar em descrédito o milagre realizado por Cristo, eles então alegam que ele o fez, que esse milagre aconteceu com a participação de Belzebu, ou que Jesus estava possuído por Belzebu. Na teologia judaica, Belzebu era o principal dos demônios. Portanto, os líderes religiosos dos dias de Cristo afirmam que ele faz este milagre, ou que ele está atuando nesse milagre, em parceria com Satanás. Segundo episódio que nós temos aqui é de Lucas 4, 21 a 30, onde Jesus vai na sinagoga e lá ele lê um texto bíblico, um texto profético, um texto messiânico, e Jesus então olha para as pessoas que estão à sua volta e diz: hoje as escrituras estão se cumprindo. Jesus está expondo a sua divindade, ele está se colocando como Messias prometido nas escrituras. Como resultado, novamente, ele sofre a objeção e a rejeição dos líderes religiosos dos seus dias. Novamente, Jesus, então, tem a sua mensagem desprezada e rejeitada. Por último, João 8, 58 e 59. Jesus estava numa conversa ali com as pessoas e então ele afirma que antes de Abraão existir, e aí o texto diz: antes de Abraão existir, eu sou. Jesus então afirma que ele é eterno, que antes de Abraão ele já existia, já estava atuando na sua forma divina, embora ele não diga de maneira tão clara, mas talvez nem o público ali presente compreendeu a totalidade dessa mensagem. Porém, os israelitas dos dias de Cristo acreditavam que Abraão era o principal da sua linhagem, de que todos os judeus existentes vinham através dele ou por ele. E então, novamente, eles se irritam com a mensagem de Jesus e mais uma vez o desprezam. Nesse caso, eles não criam um argumento para contrapor as ideias de Cristo. Eles tentam, através da força e através do medo, calar Jesus. O texto diz que eles pegam pedras para apedrejá-lo. A mensagem de Jesus incomodava as pessoas. Jesus é desprezado e rejeitado pelos líderes religiosos, ou seja, não eram apenas as pessoas distantes de Deus que se opunham a Cristo, mas os líderes religiosos, os doutores da lei, os homens que deveriam instruir Israel nos caminhos do Senhor, também tinham uma postura contrária à mensagem anunciada por Cristo. E aqui nós percebemos que os fariseus eram estudiosos da palavra de Deus. Eles eram os homens que interpretavam as Escrituras. Entretanto, não reconheceram o Messias. Não ouviram e nem sequer entenderam a sua mensagem. Quando eu falo em ouvir, eu falo em assimilação. E então, nós percebemos quão perigoso é uma interpretação errada das Escrituras, porque ela tem como resultado ódio contra aquele que prega a verdade. Jesus então tem a sua mensagem rejeitada. Jesus não é aceito como Messias em Israel. Eles não o enxergam como o libertador do povo de Deus, muito menos como Deus encarnado. Jesus estava todo o tempo tentando mostrar para estes homens de que a redenção para Israel havia chegado,
de que era o momento deles regozijarem e se alegrarem, pois o Deus do céu estava entre eles. Mas como resultado, eles rejeitam o seu próprio Criador, o associam ao seu arqui-inimigo, desprezam o cumprimento profético e não aceitam a sua antecedência na linhagem de Abraão. Mais interessante é que a lição de segunda também traz ali o texto de Mateus 23, verso 37, que é quando Jesus chora à vista de Jerusalém, quando ele contempla a cidade e então em seu lamento diz: Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas. É interessante nós percebermos o quanto Jesus se esvaziou de si mesmo. É interessante notarmos que Jesus não está preocupado com a sua pessoa, mas ele está sempre preocupado com o outro. Ele sofre a rejeição, mas ele está preocupado com aqueles que o rejeitam. Jesus contempla uma cidade que 70 anos depois será destruída pelo Império Romano. Jesus olha para homens que o rejeitaram e sente empatia. Ao mesmo tempo, como Criador de todos eles, Jesus tem o seu coração dilacerado por saber que a consequência da rejeição da sua mensagem trará destruição para essas pessoas. Portanto, Jesus está no crisol, mas ele está preocupado com aqueles que o colocaram no crisol. A atenção não é voltada para si, mas a atenção é voltada para o próximo. Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, afirma que Jesus foi tentado e sentiu intensamente os ataques de Satanás devido à sua inocência. Jesus tinha uma natureza divina, ele era 100% homem e 100% Deus. Satanás, então, de forma mais intensa, tenta Jesus das duas maneiras. Satanás tenta Jesus como Deus, Satanás tenta Jesus como homem. Satanás o coloca no crisol, porque ele sabe que a natureza de Cristo é diferente da nossa natureza. Jesus é homem e Deus, e sofreu as tentações como homem e como Deus. E hoje ele é o nosso modelo daquele que venceu os crisóis da vida e recebeu como herança o reino das mãos do Pai. Que eu e você tenhamos a paciência para enfrentarmos as batalhas dessa vida e que possamos olhar para Jesus, o nosso modelo, e que o contemplando como nosso modelo, nós possamos ter esperança de vencermos as batalhas da existência. Que Deus abençoe você.